Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Os Pães da Proposição. A mesa da proposição estava localizada no lugar santo, para indicar aos israelitas que eles deveriam sempre estar na presença do Senhor, e que Deus é quem alimenta e santifica o seu povo através de sua palavra. Nesta lição, conheceremos o que é a mesa dos pães da proposição, a liturgia de sua utilização, a tipologia dos elementos que formavam a mesa dos pães da proposição, contextualizando-a com a vida cristã como o pão da vida. A mesa dos pães da proposição era uma peça de madeira de acácia coberta com ouro puro, componente da mobília do tabernáculo, cognominada como mesa dos pães da proposição, ou mesa de ouro, ou mesa da presença, tendo sido ordenada a sua fabricação pelo Senhor Deus a Moisés, segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Esta mesa foi posicionada de frente ao candelabro de ouro, no lado direito, no lugar santo, e tinha 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Era nesta mesa que se colocava 12 pães do mesmo tamanho e peso, feitos da flor de farinha sem fermento, em 2 filas de 6, onde cada pão representava uma tribo de Israel na presença do Senhor. Êxodo capítulo 25, versículos 23 ao 30, diz o seguinte: Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, a largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão os seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Liturgia no uso da mesa dos pães da proposição. Os coatitas, filhos de Coate, eram os encarregados de transportar toda a mobília da tenda da congregação, inclusive a mesa dos pães da proposição, após todos os elementos serem cobertos com panos e preparados por Arão e seus filhos. Livro de Números, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 15, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas também. O pão contínuo estará sobre ela.
Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas, e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Arão e seus filhos receberam ordem de Deus para manterem continuamente os serviços de operação da mesa dos pães da proposição. Todo sétimo dia, o sabate, Arão e seus filhos colocavam pães quentes e frescos sobre a mesa em 2 fileiras de 6, e sobre eles o incenso. Por ocasião da troca dos pães, no sábado, Arão e os sacerdotes comiam os pães colocados no sábado anterior, e assim eram santificados. No livro de Levítico, capítulo de número 24, versículos 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa, e os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua, e serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. A tipologia dos elementos da mesa dos pães da proposição. A tipologia da mesa dos pães da proposição trazia em seus elementos os seguintes significados espirituais, a saber: os 12 pães colocados lado a lado em 2 fileiras de 6 tinham a representatividade de cada pão simbolizar uma tribo de Israel diante da presença do Senhor. Os 12 pães também representavam um alimento tipificado pela palavra de Deus, que alimenta e santifica o homem. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 14 ao 17, diz assim
a palavra do Senhor. João 17, 14 ao 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu tires do mundo, e sim que eu os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O incenso, que também estava na mesa dos pães da proposição, nos fala do ministério de Jesus como nosso intercessor, cujas orações em nosso favor nunca deixam de subir a Deus. No Salmo 141, versículos de número 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 141, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz. Quando te invoco, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O incenso representa as nossas orações de culto a Deus, que são recebidas pelo Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ainda em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A palavra de Deus na vida do cristão. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Somente a palavra de Deus pode converter e santificar o homem. Nenhuma ideologia, filosofia ou conhecimento humanístico transforma o homem segundo os parâmetros da santidade do Senhor. É o Espírito Santo atuando na alma do homem que santifica pela palavra viva e eficaz este homem. Jesus Cristo é a verdade de Deus que transforma e restaura. João, capítulo de número 3, versículos 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E, portanto, aqui nós temos
a, a tipificação de que a palavra de Deus é a verdade. Em segundo lugar, na vida do cristão, a palavra de Deus é a palavra de vida eterna. Jesus é vida e por isso traz vida aos homens. Jornada feliz também, mas, sobretudo, Jesus traz salvação e, por consequência, vida eterna. Então, nós estamos fazendo aqui uma representatividade espiritual dos pães da proposição como o próprio Jesus, o alimento, simbolizando aí o alimento. E nesse sentido, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus encarnado, é o alimento do homem. E a primeira tipificação na vida cristã da palavra de Deus é que ela é a palavra da verdade. A segunda, que nós vamos falar agora, que ela é a palavra de vida eterna. Então, só em Jesus é que nós temos vida eterna. Então, a palavra de Deus diz que é o alimento, que é o pão, diz em João 14:6 o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos versículos 67 ao 69 do capítulo 6 de João 6, 67 ao 69, diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo João estava aqui se referindo a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus, simbolizado aí como o pão, o alimento, né, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é a palavra de fé. Então a palavra de Deus gera fé no ouvinte ou leitor das Sagradas Escrituras. E esta fé é a que remove montanhas, se transforma num escudo indestrutível para enfrentar toda e qualquer adversidade, para fortalecer a vida espiritual, mas especialmente movimentar o homem em direção a Deus e Deus em direção ao homem. Então, quando Jesus falava, as pessoas sentiam autoridade nesta palavra. Era despertado nos corações a fé, se fortaleciam espiritualmente, tal qual hoje, quando lemos a palavra de Deus. Ela nos desperta uma fé indestrutível. Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Jesus também, como o pão da vida, que é também a palavra de Deus, o alimento, esta palavra é santa. Ou seja, a palavra de Deus é a palavra santa. Deus deseja que o homem se torne santo,
viva em santidade e sirva ao Senhor com alegria, de forma voluntária, em adoração, consagração e santificação. A palavra de Deus é a única que santifica o homem pela atuação direta do Espírito Santo. E nós vamos então ler, nós já lemos essa passagem, mas vamos repetir João 17:17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por último, Jesus como o pão da vida, Jesus como o alimento, Jesus como a palavra de Deus é a palavra de justiça. Somente a palavra de Deus muda a consciência do homem para viver, ou seja, se comportar do ponto de vista moral, ético, social e espiritual, segundo os preceitos divinos, segundo a justiça de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos passar agora a estudar os ensinos de Jesus como o pão da vida que desceu do céu para dar vida eterna. Então, nós falamos Jesus como o pão, o alimento, no sentido da palavra. Agora nós vamos falar Jesus como pão da vida, no sentido da própria pessoa de Jesus, do que ele falou sobre isso. Jesus se referiu a ele próprio como o pão da vida e disse que se nós comêssemos deste pão, viveríamos eternamente. Ou seja, na realidade ele diz que se nós comermos deste pão, viveremos eternamente. João capítulo 6, versículos 31 ao 35 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se vivermos em Jesus e Jesus viver em nós, teremos uma vida de jornada feliz aqui na terra e teremos vida eterna com Ele no céu. João capítulo 6, versículos 53 ao 58 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. João, capítulo 15, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se comermos do pão da vida, ouviremos a voz do Filho de Deus, e por ocasião do arrebatamento, ressuscitaremos num corpo glorificado, ou se estivermos vivos fisicamente, teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis para a vida eterna. João, capítulo de número 5, versículos 24 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 24 ao 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Concluindo a aula de hoje, Jesus é o pão que continuamente comemos através de sua palavra e dos ensinos derivados desta absoluta palavra. A palavra de Deus, tipificada em Jesus Cristo, é para nós o pão da vida, que deve permanecer em nós. O tabernáculo de Deus, templo e habitação do Espírito Santo. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus
permitir.